Olha aí, hein, meus amigos, que maravilha, a diretoria do Cruzeiro, ela conseguiu, né, depois de um longo e tenebroso período, chegar à conclusão que todos nós já tínhamos chegado, né, que não era para vender os dois laterais ao mesmo tempo, que isso não seria inteligente, e o Tite termina ali falando, né, que é essencial manter os seus principais jogadores e tudo. E assim, Kaique, gente, assim, jogou muita bola na temporada passada, tá entre os 3 melhores laterais, aí se você prefere o Reinaldo, o Juba ou o Kaique, vai do seu gosto pessoal, mas foram os 3 melhores laterais do último Brasileirão. E agora, finalmente, o Cruzeiro encaminhando aí o fico do Kaique, a saída do Prats, né, porque não se pode ganhar todas na vida. Tem mais informações aí, Samuca? Então, e gostei do jogo do Kaique ontem, né? Acho bom que jogo. Muito firme, ganhando muitos duelos. E como correu, tem que viu? ser. Sim, Nossa Senhora. correu bem ali na esquerda. O que tem, Caramujo, é que a negociação ela esteve próxima e ainda bem, né? Eu acho que não tem que errar 2 vezes, né? Porque se você pensa em vender, você desistir, recuar, beleza. Eu acho que corrigiram em tempo, porque aí eu vi muito comentário. Estão perdidos. Ainda bem que estavam perdidos ao ponto de recuar, né? Sim. Porque, não estão perdidos, já tinha feito. Não, beleza, erraram, corrigiram o erro. Sim. Porque se você... não, porque a gente já pensou e deu um ok sem assinar, agora não tem jeito mais, vamos ter que fazer. Não? Aí ia errar 2 vezes, né? Então, que bom que errou uma só e não dava para vender. Com o mercado desse jeito aí, eu falei aqui semana passada, eu tinha muito medo do que poderia vir. Porque quando a gente ficou imaginando, o Cuiabano, isso e aquilo, ou ia gastar o dinheiro praticamente, ia trocar um jogador adaptado por um que teria que se adaptar. E não sei se ia entregar o que o Kaique entrega, né? Então, tô feliz que ele ficou, vamos conversar aí para renovar, para melhorar as condições. Para o Kaique também, que eu acho que merece, né? Pelo campeonato que ele fez no ano passado, a temporada no ano passado. É importante a gente dizer que o Kaique não tem um ano de titular absoluto, né? Ele virou titular com o Jardim, quando o Jardim aceita liberar o Marlon, e ele vai lá para o Grêmio e o Kaique assume e deu conta do recado. Então, acho que vai crescer mais ainda, tem tudo para crescer, e ia ser uma transferência assim, não era pagamento à vista, tinha muita coisa ali que não ia ficar legal, ia ter que colocar o Cauã, né? Já. Jogaria ontem, inclusive, porque no sábado ali ficou para bater o martelo, quando o Cruzeiro repensou, né? De sexta para sábado o Cruzeiro já estava repensando, só que aí o jogador já estava com a negociação avançada também. Então, meio que participou pouco ali do treino com essa interrogação, né? E aí, no sábado mesmo, tudo foi resolvido e o Kaique fica, e ótimo que fica, porque não ia encontrar uma reposição assim e tenho medo, repito, pelo que poderia ter vindo aí pro Cruzeiro. E o Cauã realmente aí é uma negociação. Quando o Spindel fala ali sobre alcançar valores, né, mais altos, dependendo do que ele for negociado lá, vamos tentar aí saber quais são esses percentuais aí de mais-valia, né? Porque dependendo, Borussia, se você vender por mais de 30, temos que ter aí direito a tantos por cento. Então, aí realmente poderia dar. E acho que nesse caso aí, o staff, o jogador também, eles entenderam que é uma proposta de um clube muito bom para se jogar, né? Então, sim, com certeza está sendo valorizado também. Essa aí acho que até, dependendo das condições desse percentual aí da mais-valia, dá até para entender um pouco. O ideal era jogar mais e em agosto ele ia valer muito mais, né? Mas acho que o famoso, dado o cenário que pintou semana passada, até que ficou bom, né, Rafa? A gente conseguindo a permanência pelo menos do Kaique, que já era o titular, e agora é a diretoria renovar com o jogador para ter uma margem de segurança, né? Pra gente não ficar, nossa, tá 1 ano e meio do fim do contrato. Sim. Não, renova com o jogador e ele merece uma valorização, né? Sim. Diretoria, vamos dobrar o salário do Kaique aí pra nós, por favor? Assim, essa situação toda do Kaique é assustadora pra mim, Caramujo, porque que um dos dois seria vendido nessa temporada, eu acho que o torcedor que acompanha mais assiduamente o Cruzeiro não tinha dúvidas. E as vendas, elas precisam acontecer. Mas vender os dois na mesma janela de transferências e por valores que não são irrecusáveis, eu não estou dizendo que são baixos,
mas não são irrecusáveis, muito longe disso. É assustador, assim, não tem explicação, e por isso até o Spindle não concedeu coletiva, né? Ele deu um pronunciamento. Porque se tivesse que responder sobre por que o Cruzeiro considerou vender nesse momento, com a venda do Cauã Prats já encaminhada e por esses valores, eu acho que ele teria dificuldade de colocar uma resposta que convencesse a todos nós e ao torcedor do Cruzeiro, assim. Foi um momento que, para mim, trouxe muitas dúvidas de qual era a real intenção do Cruzeiro na temporada, se de fato o Cruzeiro estava focado em brigar por títulos, porque eu não vejo nenhuma equipe que briga por títulos vendendo o seu titular e o reserva imediato dele na mesma janela de transferências, a não ser que vá trazer jogadores estrelas mundiais, né, Caio? O que a gente sabe que não é o caso. Então eu realmente cheguei a ter dúvida, tá? Quanto ao planejamento, se tudo que foi falado no início da temporada se conectava com a realidade. Eu concordo com o Samuel, acho que a gente tem que ter humildade, então se perceberam que erraram, e aí foi uma percepção interna, foi por causa da pressão, da torcida, da imprensa, ninguém nunca vai saber. Mas se perceberam que erraram e recalcularam a rota, acho que estão corretos. Mas me assusta demais, porque o Joaquim Pinto concedeu uma entrevista coletiva ao Samuel, ao Mataro aqui, pouquíssimo tempo atrás, em que ele disse que o Cruzeiro tem já atletas mapeados para todas as posições, os valores. Então, como que o Cruzeiro descobriu magicamente, depois de dar o ok ao como, com esses valores, que ele não conseguiria trazer uma reposição à altura? Muito esquisito, não me convence. Que bom que deu errado, né? Que bom que o Cruzeiro voltou atrás. Mas é um sinal de alerta do que seria um erro crasso de planejamento. Então, que a diretoria seja capaz de errar muito menos a partir daqui, porque colocaria a temporada de uma forma comprometida. É um jogador, é uma posição, mas é uma posição vital do campo. Você não gosta que eu use essa palavra, né? Mas e assim, ia comprometer. Você não ia brigar por títulos. Entendeu? Porque o Palmeiras não está fazendo isso, o Flamengo não está fazendo isso, o Fluminense não está fazendo isso. Então, enfim, torcer para que daqui para frente a turma acerte mais. É isso, e tem um jogador assim que você fala do Kaique na temporada passada, pô, o Kaique tem que aprimorar o cruzamento, criação de oportunidades. Nessa temporada ele tá mostrando uma evolução nisso, né, Caio? Deu assistência no Clássico, ontem deu assistência pro gol do Chico da Costa, que acabou não valendo ali daquele modo controverso. Então, assim, defensivamente ele já é um dos melhores laterais do Brasil, e é um cara que tem uma margem, né, e ele tá trabalhando, tá evoluindo. Então, assim, é um jogador que não dava para perder por um valor tão baixo, e para um time em que ele nem seria titular, né? O Fábregas, quando perguntado sobre o jogador, ele chegou a falar, é um atleta para o futuro. Então, assim, não seria também um acerto pensando no Kaique, na gestão de carreira dele? Ah, com certeza. Para o Kaique é muito mais negócio permanecer no Cruzeiro, né? Já foi assim que, por exemplo, atraiu o interesse do próprio Como, mas eu imagino que tendo mais uma temporada como titular, e aí sim do início ao fim, o mercado tende a se abrir ainda mais para o Kaique, né? Um cara que já está na rota da seleção. E assim, é um lateral equilibrado. Eu concordo com você que ele precisa evoluir no aspecto ofensivo, mas o Kaique não é ruim nesse sentido, né? Ontem eu vi até alguns falando do Matheus Bidu, que fez até uma boa partida contra o Flamengo na Supercopa, elogiando o apoio ofensivo dele. No Brasileirão do ano passado, o Kaique teve mais participações em gols do que o Matheus Bidu, né? Teve mais gol, teve mais assistência. Sim. Então, assim, o Kaique ofensivamente entrega bem, acho que pode entregar ainda mais, e defensivamente ele se tornou um cara muito completo, né? Muito firme para duelar, já foi bastante testado nesse sentido, né? Por exemplo, no ano passado o Kaique enfrentou só o Estevão, só isso. E talvez... Inclusive o Flamengo contra o Cruzeiro, né? Teve aquele embate de Kaique com o Gerson. Foi. Exato. E o Kaique fez uma partidaça. Fez uma partidaça. Então o Kaique já foi muito testado no mais alto nível dentro do futebol brasileiro. É um cara muito seguro e que ofensivamente tem tudo para crescer. Se a gente for pensar em um Kaique tendo uma sequência com mais confiança, poxa, ele deve se tornar um lateral ainda mais completo. É um cara que até tem chamado a atenção nessa temporada, porque está trabalhando bem com os dois pés, né? A gente sabe que é um canhoto, mas, por exemplo, a assistência dele no Clássico para o Caio Jorge foi com a perna direita, uma assistência super difícil. Então, que bom que permaneceu, realmente preocupou quando a gente viu esse movimento que o Cruzeiro poderia negociar, e aí uma reposição, acho que dentro do nível que o Cruzeiro estava avaliando, preocuparia um pouco por questão de adaptação, mas é melhor ter o Kaique aqui, influencia demais, gente. Não é só um lateral esquerdo,
é um lateral esquerdo que influencia no comportamento do zagueiro pela esquerda, do volante pela esquerda, do ponto pela esquerda. Então, muitas questões desse time, se o Kaique saísse, ficariam como um ponto de interrogação. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!